Gravando. Eu, eu faço. Então vamos envolver. Quem falou? A Gisele? Eu. Então, gente, vamos envolver então a nossa irmã Gisele em vibrações de amor, de paz, e acompanhar em pensamento a prece que ela fará por nós. Amado Mestre Jesus, que mais uma vez o Senhor possa estar nos orientando, junto com os nossos amigos espirituais, para mais um ensinamento, para mais uma oportunidade de estarmos aprendendo cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Everson, você consegue abrir a câmera ou não pode? Onde você está? Pode? Tranquilo? Então tá Posso, bom. posso sim. Tudo bem? Boa noite para quem não cumprimentei. Vamos lá então? Gente, eu vou falando aqui, de vez em quando eu vou sair para a gente conversar, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês não concordarem, vocês levantem a mão aí, tá bom? Fiquem à vontade. O máximo que pode acontecer é eu ficar chateado, tal, que vocês não concordam comigo, essas coisas assim, né? Gente, o curso é esse daí, ó. Vocês são serão brevemente esse lápis maior aí, ó. Os toquinhos estão tudo correndo atrás de vocês aí, ok? Vamos lá, então. Nesse livro Missionários da Luz, no capítulo 18. Para ensinar com êxito, não basta conhecer a matéria do aprendizado e ministrá-la. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregou o bem deve praticá-lo. Senão, deseja que suas palavras sejam carregadas pelo vento como o simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem, não é? Isso, gente, parece uma coisa assim só para que a gente veja, né? Para dizer, tal. Não é assim, não. Você não consegue ensinar para uma pessoa a perdoar se você não perdoa. Você não consegue falar de fé se você não a tem, ou pelo menos não a busca, não é? Você não consegue falar de coisas. Tudo bom, Márcia? Tudo bem? Não Tudo bom. É que eu não quis atrapalhar seu raciocínio. tem problema, não. O que acontece muitas vezes? Já vi palestrantes falarem que tiveram que fazer uma palestra sobre fé. Só que a pessoa não se sentia com fé. E ela, não é que entre o tempo que ela recebeu o tema e o tempo da palestra, ela adquiriu fé. Não é isso. Mas ela aprendeu o caminho de buscar isso. De buscar essa fé. Então, não dá para a gente falar, não, nós vamos ser perfeitos, então vamos fazer as palestras, vamos dar as aulas e seremos perfeitos. Não, não somos. E não adianta ter essa arrogância pensando que nós seremos nessa encarnação. Mas o que a gente tem que fazer é buscar. Está buscando, tá ok? Mas também não tem que falar para a pessoa, olha, perdoar é difícil. Porque se você está fazendo uma palestra, você fala, olha, perdoar é difícil, a pessoa ouve o seguinte: se ele é palestrante, está lá não sei quantos anos no Espiritismo, e para ele está dizendo que é difícil, então para mim é impossível, nem vou tentar. Então você não pode fazer isso, tá ok? Jesus não falou em nenhuma das coisas que. Ele não prometeu facilidades, mas o que ele ensinou, a gente não consegue fazer o que Jesus fez, mas o que ele ensinou dá para a gente fazer perfeitamente, se quisermos. Tá ok? Então, isso é uma coisa importante para quem. Porque o que nós seremos? Né? Nós vamos ser para os alunos, para o público em geral, o representante do Cristo. Nós vamos estar falando em nome do Cristo. É essa a nossa responsabilidade. Ok? Não vamos estar sozinhos, não é? Nós vamos estar sendo inspirados, tanto na aula quanto na palestra. E daqui é uma imagem do Projeto Imagem, depois vocês vão ter acesso a isso. Aqui são espíritos superiores. Ó. Esse daqui, ele está inspirando esse orador.
Só que ele não está fazendo a palestra no lugar do inspirador, do palestrante. O que ele está fazendo? Ele está inspirando em cima do conhecimento que ele tem. Então, o palestrante preparou toda a palestra, deixou um espaço para inspiração, e nesse espaço que ele vai ser inspirado. Não é que o palestrante vai chegar e vai tomar o lugar dele, tomar a frente dele e fazer palestra. Não. Ele tem que estudar, se preparar, e, em cima disso, o espírito trabalha e ajuda em alguma situação que ele achar importante. O objetivo é formar educadores e palestrantes. Podem participar alunos a partir do mediúnico 1, trabalhadores, educadores e palestrantes para atualização. Trabalhadores e educadores de outras casas espíritas. Antes da pandemia, a gente tinha bastante educadores de outras casas espíritas da Federação que vinham fazer curso com a gente. Depois disso, agora, quando a gente retomou, nenhum mais veio. Pré-requisito: ser espírita. Parece óbvio, né? Ser espírita. Não é. Não é. Ok? Ser espírita é saber que Jesus não é Deus. Muito simples. Parece uma coisa, né? É saber que... eu fiz essa pergunta no Mediúnico 2, né? No Mediúnico 2, eu estava falando sobre Jesus, aprofundando algumas coisas, e eu perguntei: Jesus é filho único de Deus? E Jesus é Deus encarnado? Teve vários alunos que responderam sim. Gente, eu tive que parar, conversar um pouco com o pessoal, né? Então, todos nós, ou a grande maioria de nós, veio de outras religiões. Nós viemos do catolicismo, viemos da Umbanda, viemos de outras religiões, né? E aí e veja, eu não estou falando que nós viemos de outras religiões nessa encarnação. Pode ser que nós tenhamos aí umas 10 encarnações católicas, né? A Sandra, por exemplo, eu acho que a Sandra foi uma freira. Vocês não acham que a Sandra tem jeito de freira? Eu acho que a Sandra foi uma freira. E das bravas. Nessa encarnação ou na outra? Na outra. O pior é que já me contaram que eu fui padre na outra encarnação. Isso eu não aceito. Mas, enfim, já que o pessoal fala, né? Melhor, melhor deixar assim. Não vamos falar de outras encarnações, vamos falar nessa que está muito bem, né? Então, a gente traz essas Como coisas. diz o sábio Costa, não confirmo nem nego nada. Muito sábio. Então, nós trazemos essas coisas enraizadas em nós, essa fé cega, né? Enraizada em nós, de muitos, muitos séculos. Ele exige um esforço para nós abandonarmos isso, porque a gente traz em nós ainda aquela coisa do questionar é pecado, não é? Então, você não pode questionar. Então, Maria de Nazaré, né, concebeu Jesus sem união sexual. Você não pode questionar isso, não é? Sim, mas nós espíritas questionamos. Mas nós temos uma fé raciocinada. Então, esse ser espírita significa que, enquanto educadores, nós não vamos poder ter dúvida quando um aluno ou até uma pessoa da palestra perguntar alguma coisa a esse respeito. Porque, dependendo do tema da palestra, a gente vai mexer com coisas enraizadas, né? O Papa não é representante de Deus na Terra, né? Então, essas coisas aí, a gente tem que meditar muito, porque às vezes a gente não consegue se libertar dessas coisas. E a gente precisa ser honesto conosco, né? Nós somos espíritas. E não é para responder para mim, vocês têm que responder isso para vocês, porque vocês estarão ensinando espiritismo. Mas como vai estar o coração de vocês? Vocês vão estar fazendo palestras sobre espiritismo. E aí? Quando conflitar com outras religiões? O espiritismo não tem medo de embates.
Ele tem lógica, ele tem um raciocínio todo lógico. Ele não só fala, como ele prova. Né? Então, mas isso vai acontecer, dependendo do tema que a gente for ter que fazer na palestra, você vai bater contra várias religiões. E aí? Né? Então, é uma coisa que tem que ser meditada. Porque se você vai ensinar espiritismo, se você vai dar palestra sobre espiritismo, é necessário que você seja espírita. Ok? Até para você ter convicção do que você está falando. Ter o conhecimento necessário, todos vocês têm. Gostar de ler, isso é importante. Estudar, pesquisar, aprender e ensinar. Gostar de ler é muito importante, né? Porque se você tem preguiça de ler, de pesquisar, fica muito difícil. E gostar de meditar, porque às vezes tem uma palavra ali que os espíritos falam, ou um trecho, que na simples leitura não fica claro. Às vezes o que o espírito está falando mexe tanto com a lógica que a gente tem que pensar. Não é nem pesquisar em outros lugares, você tem que meditar sobre aquilo que foi dito. E nessa meditação, ainda mais se ela vier acompanhada de uma prece, de uma oração, você vai ser inspirado até para conseguir entender. Até para você conseguir entender o que o Espírito está falando. E veja, são coisas interessantes. Teve uma situação onde uma médium perguntava, mas por que será que Deus tem que criar o tempo todo? Por que tem que criar o tempo todo? E aí ela escutou o Espírito falando para ela. Se ele não criasse o tempo todo, como é que você teria seu corpo? Aí essa pessoa conversou, falei, vamos pesquisar a respeito. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz deixa claro que no nosso corpo nós temos mais de 10 trilhões de células. E cada célula é um princípio espiritual em evolução. Então, na nossa mente, no nosso raciocínio, nós controlamos trilhões. Trilhões. De 10 trilhões a 35 trilhões de células no nosso corpo, que são princípios espirituais. Tudo é vivo. Se você tirar uma célula sua e colocar num ambiente adequado, ele vira uma ameba. Continua vivo e independente. Então, tudo isso exige. O Espírito falou e não deu mais. Ele falou aquilo, mas ele deixou que a gente pesquisasse. Ora, se você não sair para pesquisar, você nunca vai compreender. Não é? E é uma coisa fácil de compreender? Não é. Não é. Imagina que você tem no teu corpo, sob tua responsabilidade, trilhões de princípios espirituais. Gostar de meditar, ter disposição e disponibilidade. Na realidade, uma coisa puxa a outra. Se você tem disposição, você consegue a disponibilidade. Há casos que é muito complicado, mas se você está disposto, a disponibilidade aparece. Esses são os pré-requisitos. E ter comprometimento. Muito comprometimento. Não é? Acontece, pode acontecer de numa palestra, de repente, por motivos, N motivos, a pessoa não conseguir ir. Mas se isso começar a ser constante, fica complicado. Não é? Tem que ser antes uma rara exceção, né? Não poder cumprir o que foi combinado na palestra. E a mesma coisa nas aulas. Diferença entre bom e bonzinho. Tranquilo, né, gente, por enquanto, né? Pré-requisito, né? Um educador bonzinho, ele cria um trabalhador inseguro. Um bom educador cria um trabalhador seguro e capaz. Jesus era bom ou era bonzinho? Pois é, né, gente? Você vê, os fariseus que o digam, né? O, o educador bonzinho é aquele que dá cola. Seu aluno não precisa nem estudar, que ele dá toda a matéria, não é? Esse é o educador bonzinho. O aluno passa sem saber nada. Né? O bom educador é aquele que exige. Que exige. O bonzinho, o educador chega lá no final
e é reprovado nos últimos anos, porque aí ele vai pegar mesmo uma nota mais alta, tal, essas coisas, e não consegue passar, e o pior, não consegue passar, não consegue. Ele teria que voltar para o básico 1. Mas como ele já está lá no mediúnico alguma coisa, ele vai querer repetir o mesmo curso. Só que ele não tem a base que veio lá do básico 1, básico 2, básico 3, porque ele passou sem saber. Então, ele não tem base e fica ali repetindo, repetindo, repetindo e desiste. Olha como o educador bonzinho prejudicou o aluno. Se tivesse exigido do aluno lá no básico 1, ele viria com base e iria em frente. Então, o educador bonzinho, nesse caso aqui, ele tem uma grande responsabilidade, aquele que oferece cola, né? Deixa passar, coitadinho, né? Eu vou ser bonzinho. Não, você está sendo um grande caos na vida daquele que cai nas suas mãos. O bom espírito não é, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros, para que sejas igualmente um espírito bom. Olha a definição de Emmanuel. O bom espírito não é aquele que só faz o bem, é principalmente aquele que ensina os outros a fazer o bem, para que um dia aquele seja também bom, um bom espírito. Ensinar tem essas coisas. Fazer a palestra. Uma, um palestrante, quando ele pega um tema, ele deve pensar no que ele pode ajudar as pessoas. Dentro daquele tema, o que é que as pessoas. Aonde que as pessoas estão acomodadas dentro daquele assunto? Por exemplo, perdão. Esse tema que incomoda muita gente. E você não tem que fugir dos assuntos. Quem não perdoa? Quais as consequências? Por que a pessoa passou por aquilo que passou? Então, eu já vi presidente de casa espírita ficar incomodado com uma palestra sobre perdão. E ir lá tentar desautorizar a palestra que escutou. Porque ele ficou muito incomodado. Então, atingiu o objetivo. Atingiu o objetivo. Gente, vocês estão quietinhos, eu estou entendendo que vocês estão entendendo tudo, tá ok? Não tem nenhuma dúvida. Postes convidados antes do berço, olha, isso é para vocês, hein? Postes convidados antes do berço para a tarefa que vim desempenhando em nome de Jesus, sob as diretrizes da doutrina espírita. Aceitastes o convite e mergulhaste na névoa carnal tomados de entusiasmo, porque sabieis que jornadeando por essa estrada ressarciríeis os débitos transados. Gente, isso daqui é Edivaldo, né? O trabalho da construção da nova era tem início na transformação moral da criatura, sem o que todos os investimentos superiores deixarão de receber apoio por falta de alicerce para a sustentação. E daqui, tá? Convite antes do berço, psicografado em 28 de agosto de 99, Bezerra de Menezes e Divaldo Franco. Tá ok? Segundo o Bezerra, a gente já foi convidado antes de nascermos. E a gente aceitou, hein? Com entusiasmo. Nossa, Por isso que eu falo que é bico, né? Nós estamos fazendo o que foi combinado, mais nada, né? já virei até um tucano. Oi? Eu já virei até um tucano, de tanto bico que é. Olha, é muito bico. É muito gostoso, na realidade. Como é a estrutura que vocês já viram, né? Uma parte teórica, outra metade da aula são vocês. E a apresentação dos alunos. Um aluno que fala o que está bom, outro que fala o que precisa melhorar. Olha, não é para falar o que está ruim, é para falar o que precisa melhorar. É outro enfoque, tá ok? E, ao final, o comentário dos educadores. As apresentações todas serão avaliadas até a apresentação. Muitas vezes, no decorrer do curso, a gente vai percebendo que a pessoa está sofrendo muito para fazer as apresentações e a gente até chega para a pessoa e conversa aí à parte, tá bom? Quando a gente percebe que as coisas estão muito complicadas para as pessoas, né? Pesquisa e apresentação nas aulas práticas.
Educador, mais do que passar instruções e informações, o objetivo é educar o espírito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu conheço a verdade hoje, estou liberto amanhã? Não. Você precisa conhecer a verdade e vivenciá-la. Se você não vivenciar a verdade, você não se liberta. Você conhece a verdade hoje e talvez algumas encarnações depois você se liberta. Tudo vai depender. Cada um de nós tem o nosso tempo. Então, entre conhecer a verdade e vivenciar a verdade, há uma grande diferença. Né? E exige muita renúncia. Né? Às vezes até renúncia à família. Então, não é uma coisa simples, não. Vamos lá. E depois, ensinai a todas as nações. É a ordem do mestre, né? Lembra-te deles, e aos quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda o socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec e o clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo, na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. O Espiritismo consola. Estude Viva, lição 20. O Espiritismo consola. Então, a gente precisa, na nossa palestra, na nossa aula, consolarmos as pessoas. Né? Eu falava com a Sandra que ela vai fazer uma palestra sobre suicídio. De alguma forma, ela tem que ter na cabeça que no público dela tem gente que já tentou suicídio e tem gente que tem amigos, amigas, familiares que se suicidaram. E a palestra dela deve levar consolo para essas pessoas. Não vai fugir da verdade, mesmo porque a verdade é consoladora. Mas ela deve levar amor e, com jeito, consolar as pessoas. As pessoas não devem sair de lá, mesmo quem tentou suicídio, arrependido, com medo do que pode acontecer, do castigo que virá. Tem que sair consolado. Porque senão ela não vai ter forças e ânimo para seguir a vida. Tá ok? Vai ter lá também na plateia pessoas pensando em suicídio. Então, tudo isso ela deve abordar na palestra dela. Tudo isso. Então, ela vai ter que ser franca, mostrando que suicidar-se não é um mar de rosas, vai ter que falar a verdade, mas também vai ter que consolar. Tudo isso no tempo maravilhoso de 10 minutos. Em torno de 9 a média. Tá certo? Depois que vocês passarem por esse 10, vocês vão ter. Quando vocês virem 30 minutos, vocês vão falar: nossa, não precisa de tanto. Vamos lá, então, gente. Pontualidade. É muito importante isso, né? Imagina o que acontece no GEB, no Salão da Paz, que está marcado uma palestra às 8 horas, e 2 para as 8 não chegou o palestrante. Veja, não deu 8 horas ainda, o horário da palestra é 8 horas. Mas 2 minutos antes não chegou o palestrante. Já estão procurando outro, Vocês concordam? Já estão procurando outro. Né? O equilíbrio ali do ambiente já está comprometido. Quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai se preparar, vamos buscar, não vamos buscar. Então, o palestrante tem que chegar com antecedência. Gente, 15 minutos eu acho que é o mínimo. Assim, o máximo que a pessoa pode chegar antes da palestra. 7h30, 25 para as 8, 20 para as 8, 15 para as 8 está. Depois de 15 para as 8 já começam a ficar preocupados. Né? Uma vez eu lembro que eu fui quando eu fazia palestra pela federação, eu fui num centro que era quase de Vício de Diadema, não conhecia. E não tinha naquela época. Duas coisas. Naquela época eu tinha cabelo e não existia GPS. Eu tinha que ir comigo achar palestra. Quando eu cheguei lá, era cedo, era 20 para as 8, a palestra começava às 8. Quando eu cheguei lá, conversando com a moça que me recebeu, tá? Quando entrou no salão, ela falou para duas senhoras que estavam sentadas assim em prece, né? Ela falou: podem sair aí, pode parar de vibrar, que ele já chegou.
Imagina, gente, deixar a mulher vibrando mais 20 minutos ainda. Quer dizer, realmente as pessoas ficam tensas, né? Com a questão da palestra. Então, chegue antes, se acalma e você também se acalma. E as vibrações que estão chegando em você ficam melhores, tá ok? Nas aulas, tem que chegar antes, você tem que dar o exemplo, ok? Quem chega na hora está atrasado, ok? Quem chegou na hora está atrasado. Porque uma palestra, 8 horas, você chegou 8 horas, está atrasado. Não deu tempo de montar o equipamento, não deu tempo de conversar com as pessoas, não deu tempo de fazer sua prece, não deu tempo de você relaxar, ok? 8 horas, tá, o horário aqui de vocês. Se eu mando o link 8 horas, a nossa aula ia começar depois do horário. Então, quem chega na hora está atrasado. Muito importante isso, viu, gente? Respeito ao tempo alheio é conquista do próprio tempo, tá ok? André Luiz em Conduta Espírita, no livro Conduta Espírita. Críticas, não é? Nós seremos vidraça. Nós seremos vidraças. Receberemos críticas. Mesmo porque nós vamos falar de coisas que as pessoas não querem ouvir. Então, a toda crítica, agradeça. Simplesmente agradeça. Não vai tentar se explicar, mostrar que a pessoa está errada, não resolve. Agradeça e resolva o assunto. Depois você veja a crítica e observe se a crítica é válida. Se o que a pessoa falou tem razão. Se ela tem razão, corrija-se naquilo que a pessoa falou, né? As pessoas que têm muita amizade conosco não são as melhores pessoas para nos criticar, não é? Porque vê tudo muito bom e não é verdade, não é? Então as críticas que a gente recebe, medite a respeito. Se você achar que tem alguma coisa para melhorar, melhore. Se você perceber não tem nada disso daqui, não corresponde, ok. Você já agradeceu mesmo, vamos em frente e vamos tentando melhorar, ok? Importante você ter alguém para você pedir um feedback. Sempre é importante. Porque às vezes a gente começa com uma coisa e está sempre seguindo aquilo. Então, sempre é bom ter um feedback, sempre é bom tentando se melhorar, ver a sua palestra. E o feedback é isso, gente. É uma conversa onde, na realidade, são entre amigos. E é importante que haja sinceridade. Faremos. Na aula, nós vamos fazer como deve ser feito. Você, quando vai criticar uma pessoa, como você gostaria de escutar a crítica? Né? Um aluno vai criticar o outro. Como deve ser feito? Como você gostaria de escutar a crítica? Não é? Então, não é para falar, tá, nada presta. Nós temos que ser sinceros, mas não precisamos ser amargos, não precisamos ser afastarmos as pessoas de nós. Ok? Você dá um feedback, fala o que precisa melhorar, até para ajudar a pessoa. O objetivo é ajudar a pessoa. Né? É nos ajudarmos. Como deve ser feito? Receberemos críticas. Como deve ser recebido? Agradeça. Agradeça. A pessoa está falando, olha, está ruim naquilo, você quer justificar, quer explicar. Está errado. Está errado. Não tem de explicar o que está lá. Agradeça, escute, agradeça, e depois você medita a respeito. Você não concorda com a crítica recebida. Ok, mas não explique. Agradeça só. Né? Nós vamos ter que treinar isso. Mesmo porque é o que eu falei, né? Somos vidraças, vamos receber muitas críticas. Dicas para uma boa aula. Medo de falar em público. Alguém já se viu assim? Ou assim? Nessa primeira aula que vocês deram aí, vocês se viram nessa situação? Ah, dá um friozinho na barriga. Opa, se é um friozinho, tá bom. O pessoal que foi lá, a Cátia Batista foi, o pessoal que foi lá presencialmente, eles não sabiam, eles receberam um papel, doutrina espírita, e foram para o palco lá, foram lá para o Salão da Paz, se apresentar e ler um trecho lá e explicar o trecho para todo mundo. Uma vez, dessa vez não aconteceu isso. Mas uma vez eu tive que buscar uma moça que já estava no elevador, né? Estava indo embora. Quando ela viu que ela tinha que subir ali,
Ela estava indo embora. Aí como eu conversei direitinho e tal, ela foi bem, viu? Foi bem. Mas naquela vez. Foi uma pegadinha, mas foi legal. Mas também, olha, isso daí, por que que a gente faz isso? Não é sacanagem, não. É que pra gente, é que muita gente fica pensando nisso, às vezes por 2 semanas até fazer a palestra, tal, quando recebe a escala e descobre que vai ter que fazer a palestra presencial lá. Já passando por isso, já acabou, já sabe como é, já sabe o que tem, que não tem, não é nenhum monstro, né? Fica tranquilo depois. As outras, aí se preocupa mais com o tema do que em ter que ir lá no palco, tá ok? Mas essas coisas aqui acontecem, viu? E não acontece só com quem. Olha, pelo menos, eu faço palestra pelo menos há 35 anos, né? E toda vez eu tenho esse fiozinho na barriga que o Haroldo falou. Será que vai ser? Será que não vai ser? Tal. Sempre dá. E olha, eu acho que tem que ser assim mesmo. Se a gente entrar muito confiante, eu já vi um palestrante uma vez, um palestrante que eu conheço as palestras dele, né? Quando ele se prepara, as palestras dele são as melhores assim que eu já vi. E eu já vi ele fazer palestras assim muito boas. E eu convidei uma vez para ir no GEB para fazer uma palestra que eu sabia que ele dominava o assunto, só que ele não se preparou. Gente, foi uma das piores palestras que eu vi. Uma das piores palestras que eu vi. Ele esquecia o assunto, ele desviava, ele fugia do assunto, ele desviava, né? Ele dominava o assunto, mas não se preparou, né? Então, essa coisa de muita confiança também não é bom, né? Início da apresentação, deu branco, né? Como é que eu faço para memorizar? Então, as dicas: treine em voz alta para ter os 10 minutos, fale com o espelho, chegue cedo, olhe para a plateia, respire corretamente, cuidado com a monotonia. O que é essa monotonia? Eu faço a palestra do começo ao fim, faço a aula do começo ao fim no mesmo tom. No mesmo tom. Então, quem está escutando, ele escuta assim: dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe já. Né? É assim? Ele escuta isso, porque é sempre o mesmo tom tal. Você precisa oscilar. Precisa trazer, precisa falar, né? Gesticular, né? Não fica com o braço assim, né? Que nem soldado, ao lado do corpo, correndo no corpo. Não, gesticule, né? Se você quer dar um ênfase, ainda mais se você está falando no Zoom, se você quer dar um ênfase, você precisa gesticular, mostrar o braço, mostrar alguma coisa, para a pessoa perceber que aquilo é importante, ou pelo menos para assustar a pessoa, né? Tem que fazer alguma coisa para a pessoa perceber. Tá ok? Então, faça uma palestra vibrante. Altere o som, mude, né? É o que ele está falando aqui. Respire, cuidado com a monotonia, né? Muito cuidado de fazer sempre no mesmo tom, né? E a expressão corporal. Se você se encolhe muito, fica complicado. Domine o assunto, é muito importante. Leia, estude diversas obras, pesquise sempre as obras básicas. Gente, sempre as obras básicas. Medite sobre o assunto. Não fale sobre aquele que não sabe. Evite falar, acho, deve ser, não sei bem, né? Veja outras palestras. Você quer fazer uma palestra sobre um assunto específico? Não tá, de repente você não está vindo uma inspiração? Veja o que outros autores falaram a respeito disso. Na internet tem muitas. Então você bota aquele assunto lá, espiritismo, você vê outras pessoas falaram aquilo, você pode nem gostar, mas de repente um ou outro enfoque que a pessoa deu, ou uma ou outra pesquisa que a pessoa fez, te inspira para você ir lá buscar tal, essas coisas. Tá ok? Então, muito bom, muito importante você pesquisar. Tá ok? Melhora a autoconfiança. Quanto mais você pesquisa, mais certo, mais legal fica. Prepare a aula para. Prepare. Por respeito, prepare-se. Reserve tempo, não improvise. Leia, estude, pesquise outras palestras se necessário, ensaie. Pesquise. Antes de se comprometer, verifique se terá tempo disponível para a preparação. Né?
Uma boa aula ou uma boa palestra é 90% de transpiração, de trabalho, de esforço, de pesquisa, e 10% de inspiração. Melhor um palestrante ou educador que se preparou do que um outro que conhece profundamente o assunto e não se preparou. E isso eu já vi na prática, viu, gente? Qualquer planejamento é melhor que o improviso. Vocês vão ter uma aula específica que o André vai dar, como preparar uma palestra, como preparar uma aula. Então, tem uma aula que o André vai dar, eu acho que é presencial, onde ele vai ensinar como se preparar, como você montar o esquema e se preparar para montar uma palestra, tá? Então, essas aulas vocês vão ter aqui. Olha, se vocês não perguntem, eu estou entendendo que vocês estão entendendo tudo. E eu vou embora, tá? Se você fizer o slide, isso é muito ruim. Às vezes, uma pessoa ela quer fazer uma palestra, mas vê que outra pessoa já fez a palestra. Então, ela pede o material para aquela pessoa. Ó, me dá os seus slides. A pessoa dá. Né? O Edson que conta essa história. Ele deu uma aula, o aluno pediu os slides dele, que ele queria dar uma aula também para a turma dele. Ele deu os slides para a turma. Diz que depois que ele fez começou a palestra, ele botou um slide lá e falou, nossa, gente, o que será que o Edson quis dizer com esse slide? Ele não sabe. O Edson fez slide para ele. O aluno nem entendeu os slides, não estudou, não se preparou e não sabia o que falar. E o que ele ia fazer? Ia chamar o Edson para vir dar aula? Mas foi o que ele fez. Edson, o que você quer dizer com isso daqui? Quer dizer, complicou tudo, né, gente? E aí? Todo mundo começou a fazer pergunta para o Edson, não para ele. Complicado, né? Então, tem que se preparar, tem que ter tempo para isso e evitar esse tipo de coisa. Se você vai pegar o material de outra pessoa, você tem que estudar esse material. E cada um de nós tem o seu estilo, não é? Cada um de nós tem o seu estilo. Se você pegar se qualquer um de nós der o material para outra pessoa, você vai olhar o material, você não vai gostar da cor, você não vai gostar disso, você não vai gostar daquilo. Você vai querer mexer. Não tem como. Você vai querer mexer. Eu e a Mascara, a gente faz muitas aulas, assim, às vezes parecidas, com temas parecidos, e o nosso estilo é muito parecido, mas eu não consigo pegar a aula dela ou a palestra dela sem mexer muita coisa. 50% da coisa, pelo menos, eu mexo. Pego outras imagens, porque é outro estilo. Não é? E nunca sai igual. E entre colegas é a mesma coisa. Você vai ter que pegar e adaptar o seu jeito de falar, o que as suas pausas, né? Tudo isso você tem que corrigir para você. Nada contra usar outro material, mas veja se o material está adequado a você. Está do jeito que você gosta. Nem economize tempo se preparando. Estude, ensaie, memorize a sequência. Atenção a slides com tópicos feitos por terceiros. Né? Muito cuidado. Ache seu estilo. Tem uma época, o Edson uma vez estava mostrando e perguntar para as pessoas reconhecer. Tinham vários palestrantes, famosos até hoje, mas que você não sabia se era o Divaldo falando ou se era outro palestrante, porque o jeito de falar era imitação do Divaldo. Até entendo, porque o Divaldo é um fenômeno mesmo fazendo palestras, né? Foi um fenômeno. E as pessoas, pela admiração, procuravam imitar. Mas fica muito feio, não é? Não tente imitar. Pode até pegar um jeito ou outra coisa para começar, mas procure o seu jeito, a sua forma. Então, ache seu estilo, evite imitar um suposto padrão, jamais faça piadas com conotações sexuais. Isso baixa o nível da palestra. É mais uma palestra espírita. Ou que alguém possa sentir-se ofendido ou chateado. Revela algum tipo de preconceito. Tá ok? Eu brinquei agora há pouco com a Sandra sobre freira, mas não tinha nenhum preconceito. E nem espero que ela não tenha ficado chateada também. Mas eu conheço a Sandra, tenho uma amizade com ela. Né? Então, a Eneuze, eu estou conhecendo agora, a Gisele, a Dalva, você viu? A Kátia Batista, estou conhecendo agora, a Márcia Santos, esse ano que eu estou conhecendo. Quer dizer, eu fui brincar com quem eu conheço, né? E sei que, se for ficar chateado, ia me xingar depois, né? Mas, mesmo assim, numa aula, vocês evitem
personalizar uma brincadeira. Fale, se vai brincar, e deve brincar, até para criar um clima legal, mas tente brincar de uma forma geral, né? Mais geral, sem, ainda mais se vocês não conhecerem, sem personalizar a brincadeira, essas coisas todas. Tá ok? Mas brinquem, riam. Agora, a pior coisa é a gente fazer uma piada numa palestra e ninguém ri. Já aconteceu isso com vocês? Já imaginaram isso? A irmã que ainda lotada, vocês entram, conta uma piada e ninguém ri, fica todo mundo olhando para tua cara. Aí você tem que saber sair dessa também, né? Essa piada não deu certo, eu vou tentar outra depois. E ria você. Se os outros não riam, ria você. Tá ok? Agora, depende do assunto. Se você vai, por exemplo, falar um assunto muito complicado, suicídio, que a senhora vai falar, aborto, não cabe brincadeira, né? Aí não cabe. Né? São assuntos que estão mexendo muito com as pessoas, e aí você tem que levar numa situação mais séria, tá ok? Não pesado, mas mais séria. Vamos aqui. Tudo certo aqui? Algum tipo de preconceito? Cuidado para não cair do padrão vibratório. Muito importante prestar atenção nisso, tá ok? Não corra. Pode demonstrar amadorismo, despreparo, conheça seu ritmo, o tempo que cada quadro irá gastar, simule antes, ensaie. O que ele está dizendo aqui? Está chegando a aula está chegando ao fim, ainda falta 10 slides. Então você pula, não, isso daqui não precisa ler, e vai pulando tal, essas coisas. Muito cuidado com essas coisas, tá ok? Ainda mais em palestra. Você olha lá, está dando 8h30 e você ainda tem mais 10 slides para falar. Falta 2 minutos. Ou você faz o fechamento ali mesmo, certo? E não termina os slides, mas correr não dá. Tá ok? Slide não é apostila, por exemplo, um slide como desse daqui. O universo quer dizer unir todos, tal, tal. Coloque os tópicos. O que a gente deve fazer? E isso é muito importante. Quem dá aula, quem está dando a aula, quem está dando a palestra é você, não é o slide. No slide, você deve ter os tópicos, ou o que você quer lembrar. Então, eu quero colocar exatamente o que Kardec falou. Eu quero colocar exatamente a questão do livro dos Espíritos e a resposta do Espírito. Quero colocar exatamente o que Jesus falou. Ok. Colocou o slide? A primeira coisa que você deve fazer é ler o slide inteiro. Por quê? Porque se você falar outra coisa que não é a leitura, o público vai se dividir. Um vai querer escutar você e o outro vai querer ler e o outro ainda vai ficar achando que você está atrapalhando a leitura dele. Tá ok? Então, você leia, porque todo mundo quer ler. Depois que você leu, você explica. Mas não coloque tudo que você quer falar no slide. A aula, a palestra, não é uma aula, não é leitura, não é você ficar lendo. Você tem que ler o tópico e se voltar para o público, olhar para eles e aí você explicar. Você bota o tópico, aquele tópico é para você se lembrar, é para você saber qual a sequência do que você vai falar. E aí você fala com o público. Você explica para ele. Ok? Conheça a plateia. Então, você tem que saber. Se você está falando... bom, necessidade, interesse e conhecimento de cada público. Necessidade de adaptar o conteúdo. Você tem... todos nós vamos fazer palestras. Nós vamos fazer palestras. Ora, no A4, lá, né, Sandra? Onde lá está ligado a vícios, não é isso? As pessoas que estão lá estão ligadas a vícios. Vício do álcool, vício em drogas, ou vícios em sexo, todo tipo de vício. Muitas vezes quem está lá são familiares dessas pessoas. Não é a pessoa que é problemática. Se você vai no A7, no quinto andar, fazer uma palestra lá, aquelas pessoas estão tratando de câncer. Okay? São públicos diferentes, muito diferentes. Veja, você vai falar uma palestra para a pessoa que está com câncer, não cabe. Muito dificilmente a mesma palestra vai caber no A4. Muito dificilmente. Porque são públicos distintos. Estão ali no GEM por motivos distintos.
que é diferente do Salão da Paz. O Salão da Paz tem tudo, tem todas as pessoas. O público é misto. Tem gente que sabe mais que a gente, tem gente que não sabe nada, tem gente que está chegando pela primeira vez, não sabe nem o que está fazendo lá, né? Tem isso também. Então, você tem que, no Salão da Paz, é um público misto. Você tem que falar de tudo, não é? No A4, lá, se é um público de tratamento, você tem que saber qual é o tratamento, qual é a finalidade, o que aquelas pessoas estão buscando, e adaptar a tua palestra para esse público. Deu para entender, gente? Tá claro? E assim é. Fora o Salão da Paz, todas as outras salas que têm palestras, e são várias, por exemplo, tem a Meimei, acho que na segunda-feira, que são pais. Os filhos estão lá fazendo tratamento e os pais lá estão fazendo tratamento também. Se a criança normalmente está com problema, os pais também precisam de tratamento. Então, uma mesma palestra para esse público tem que levar em consideração essa situação. Eles estão preocupados com os filhos deles, estão com problema com os filhos deles. Tá ok? Então, você precisa saber qual é o público para que você vai fazer a palestra. Está claro isso, gente? Como isso é diferente? Nas palestras que está sendo pedido para vocês fazerem, é Salão da Paz. Porque vocês têm que simular que vocês estão no Salão da Paz. Tá bom? Necessidade de adaptar o conteúdo. Ah, tá. E lembrar sempre que nós estaremos falando para encarnados e para muitos desencarnados. Então, você tem lá 20, 30 pessoas encarnadas. Pode ser que você tenha 300 desencarnados escutando sua palestra. Não é? Não é nada difícil de se ter isso. Tem no livro Na Seara do Bem, eles mostram, eles falam do que o palestrante estava fazendo e estava o público sentado. Os espíritos que estavam lá não estavam sentados no colo das pessoas que estavam lá ou as pessoas sentando nos espíritos. Tinha um outro painel acima, uma marquise ou seja lá o que for, onde ficavam os espíritos. Ficavam os espíritos em cima e as pessoas embaixo. Isso você tem no livro que é estudado no Básico 1, aqui no Gêmeo, que é Na Seara do Bem. O espírito que conta essa, ele fala que tinha lá. E quando você fala de Jesus, né, contando as histórias de Jesus, os espíritos veem essa imagem se desdobrando. Eles veem mais do que os encarnados. Tá ok? E aí, gente, uma coisa é muito legal, porque o que a gente sabe? Os encarnados estão no piso térreo, né? E os espíritos estão nos andares acima. Então, se um dia você chegar no Gembe, né? E o pessoal pedir para você subir, você já percebe que, opa, isso não existia até ontem. Desencarnei. Pronto. É melhor do que... É uma forma, né, da gente saber, assim, de uma forma muito delicada, muito, né? Assim, dos espíritos falar, né? Agora você está no andar de cima. Vamos embora, então. Mudança de última hora. A pessoa chega e pede para você fazer uma outra palestra, não aquela que você ia fazer outra. Você aceita? Se você dominar o assunto tão bem quanto aquela que você ia fazer, até pode aceitar. Mas evite improvisação. Você se preparou para uma. Respeite o que foi estudado e combinado. Tá ok? Não fale mal. Você fala mal de alguém, você não expõe o cara dessa pessoa, mas o seu. Então, não fale mal do espiritismo, não fale mal dos espíritas, não fale mal das pessoas, não fale mal de outras religiões, não fale mal da política, não fale mal dos políticos. Conserve sua palestra em alto nível. Quando você fala mal, na realidade, você está mostrando quem você é. Então, não fale mal. Nesse livro aqui, O Brilhante da Vida Eterna, essa pessoa começou a falar mal de uma pessoa que estava desencarnada. O que aconteceu? Os 4 começaram a pensar nesse espírito. O que o espírito fez? Ele veio. Então, a pessoa estava lá falando mal de fulano, tal, essas coisas. O espírito chegou, botou a mão no braço dele,
sentiu lá uma pressão, um, um, um gelo nas costas, né? Do irmão que ele chamou lá, invocou com o pensamento de todo mundo. Na realidade, falar mal não ajuda. Por exemplo, você não pode falar mal de alguém que está viciado em álcool. Fale daquela pessoa que saiu do vício do álcool. Não fala daquela pessoa que está obsediada. Fala da pessoa que venceu a obsessão. A mensagem é positiva. Porque aquela pessoa que está passando por aquela situação que você está descrevendo, ela fala, nossa, se nessa história a pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. É essa a ideia. Então, vamos lá. E-mails. Utilizar com critério e-mails dos alunos. Cuidado ao encaminhar. Também para e-mails, para a regra das 3 peneiras. E-mail, WhatsApp, tudo. É verdade? É útil? É bom? O que acontece? Como palestrantes, como educadores, o que vocês encaminham é verdade. Então, muita atenção no que você vai encaminhar. Primeira coisa, é verdade? Nossa, é verdade, sim. É bom? Não, de jeito nenhum. Bom não é. Então, não encaminha. É útil? Não, não serve para nada. É só para a pessoa ver o que estão fazendo. Então, não encaminha, não é útil. As 3 peneiras. Bom, útil e verdadeiro. Mesmo que seja verdadeiro, tem que ser bom e tem que ser útil. Isso para tudo, gente. Para tudo. Para a nossa vida. Ali, às vezes, na sala de aula, a gente percebe, via grupos de WhatsApp, o surgimento de lideranças negativas, utilização para fofocas, informalidades. Continua utilizando depois que acaba o ano, né? A gente já viu isso acontecer muitas vezes, né? E aí, muito o que fazer. Evite falar sobre situações negativas, depressão, drogas, alcoolismo, obsessão, desemprego, referências pessoais. Né? A mensagem deve ser positiva. Então, você não fala da depressão. Fala de quem saiu da depressão. Quem saiu das drogas, quem saiu do alcoolismo, quem saiu da obsessão, quem arranjou emprego. E evite referência a pessoas. Olha, fulano de tal, artista famoso, tal, artista famosa. Não faça referência a pessoas. Uma vez, eu estava dando uma aula numa casa espírita, o pessoal pediu para dar uma aula lá, e um curso, eu estava dando um curso, e foi num momento que estavam surgindo uns escândalos aí, em determinados partidos. E aí, um aluno questionou, que ele estava revoltado com aquilo, e eu falei para ele não julgar. Né? Ele estava vendo só o lado da empresa. Não julgue. Você não falou com outra pessoa, não julgue. Quem disse o que estão falando é verdade? Não julgue. Né? O julgamento cabe a Deus e a consciência dele. Só isso que eu falei. Aí a pessoa parou e a gente continuou a aula. Acabou tudo, esvaziou. Veio 2 senhoras falar comigo. Uma delas era irmã daquele rapaz que foi citado. E eu não sabia. Como é que a gente vai fazer se a situação acontecer conosco e a gente tomar partido? Nós não sabemos para quem nós estamos falando. Se você está falando do Salão da Paz, está falando lá para 200, 300 pessoas. E aí? Se você está falando... E agora o Salão da Paz vai começar a ir para o YouTube. Então, a gente não sabe mais para quantos você está falando. Né? Então, a gente precisa ter as nossas cautelas. E olha, é não sair do Evangelho. O Evangelho diz para a gente não julgar. Eu não falei nada de novo. Certo? Agora, a gente pensa, mas, puxa, você escapou. Será que não era uma armadilha dos espíritos? Ou a gente acha que os espíritos não aprontam armadilhas para a gente? O tempo todo.
E quando a gente se torna divulgador da doutrina espírita, essas armadilhas vão acontecer com mais frequência. Lógico que vão. E aí é importante a gente vivenciar o que a gente prega, porque é ali que eles vão. Você falou para perdoar. Você perdoa? Você falou para ter fé. Você tem? Você falou para amar o próximo. Você ama? Não, a gente ainda não ama como deveria amar, mas a gente está tentando, está buscando. E é isso que se espera de espíritos como nós no nosso grau evolutivo, que a gente vai buscar isso. Ok? Evite falar de si mesmo. Cuidado com o autoelogio, cuidado com a autodepreciação. Aí a pessoa vai lá fazer a palestra e fala assim: eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, não, eu sou o pior. Também não resolve, não ajuda, não ajuda. Não, eu sou o máximo, eu sou o que é, eu sou o suprassumo. Olha, eu estou ali com Cristo, né? Também não ajuda, ok? Não adianta falar das nossas virtudes, também não adianta falar das nossas imperfeições, tá ok? Mas eu quero contar uma história que eu vivenciei. Olha, terceirize. É moda você terceirizar. Então, você fala que você conhece, tem um amigo, você tem uma amiga, que aconteceu tal coisa. Terceiriza. As pessoas podem até desconfiar que é você, mas terceirizou, ok. Ok? Se você acha aquela história importante e que é o exemplo. E às vezes acontece. Você terceiriza, fica tranquilo. Gente, a palestra, a aula, tem que emocionar. Tem que fazer as pessoas chorarem ou rirem. É importante isso. E vou contar uma coisa para vocês. O PowerPoint não emociona. Você pode contar a história mais emocionante. Se você leu no PowerPoint, ninguém vai sentir absolutamente nada. Então, você pode botar uma imagem para você se lembrar da história e você tem que contar a história. Você contando a história, aí sim pode emocionar. Cuidado para não chorar antes da hora, tá ok? Tem gente que vai contar a história e fica chorando, chorando. Tá ok? Mas é muito importante. Às vezes você faz uma palestra de meia hora e você estrutura muito bem a sua palestra, conta tal, tal, essas coisas. Mas, no meio lá da palestra, você conta um caso, uma historinha. Pode ser até historinha de bichinho, viu? A tartaruga falou para o coelho. Pode ser até uma historinha dessa. O que as pessoas não vão esquecer é a história. E se você conseguiu pegar uma história que as pessoas não conheciam, uma história profunda, uma história legal, as pessoas vão para casa lá e contam a historinha para todo mundo da casa deles. Então, o que as pessoas não esquecem é a história que você contou. Tá ok? E quando você começa a contar a história, aquele que está quase dormindo, todo mundo fica atento. Todo mundo quer saber a história. Tem essa característica das pessoas. Então, às vezes, umas 2 histórias ali, numa palestra de meia hora, né, cabe. E você vê o interesse das pessoas quando você começa a contar histórias. Conte casos, né? Emocione. As palavras de Jesus são histórias. Exemplifique. Você contou, você fez você explicou na aula ou na palestra, você explicou um conceito. Tem que dar um exemplo. Você tem que dar um exemplo para a pessoa poder entender. Porque às vezes você falou, a pessoa nem entendeu direito, nem escutou direito, né? Mas quando você conta o caso, quando você exemplifica, a pessoa entende tudo. Ou aí começa a ter as dúvidas. Então, exemplifique. O PowerPoint não emociona. Quem emociona é você. Aqui a gente tem, interromper compartilhamento, eu fico falando com todo mundo. Clico aqui, compartilhar, eu volto para o slide. Esse é um recurso para eu falar com vocês. Tá ok? Política, gente. Política. A paixão, né? Ano de eleições, muitas vezes, disputas acirradas, irmãos contra irmãos, ganância, egoísmo, ódio, mentiras, reencarnações complicadas. Isso é a política. Todos os partidos desaparecerão. Todos os políticos desencarnarão. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estamos aqui para falar das coisas de Deus.
Na estrutura partidária, na estrutura partidária, e eu conheço um pouco isso, eles devem tomar de assalto todos os locais onde eles possam influenciar pessoas. Todos os locais que devem influenciar pessoas. Imagina o que um GEMB é para os partidos. Não é? Já bati de frente num outro centro, com o pessoal de esquerda, que queriam tomar de assalto lá tudo, queriam só fazer, queriam pegar pessoas. No GEMB, já bati com gente de direita, tá ok? A gente não está aqui para falar de política. Agora, Jesus, nos seus 12 apóstolos, tinha um que era político, extremamente político, um deles. Quem vocês acham que era? Judas, Judas. Judas era extremamente político. E ele traiu Jesus, achando que Jesus ia usar o poder que ele sabia que Jesus tinha para dominar todo, de tirar, né, o poder romano. Ele queria que os judeus tomassem o poder. Judas era o político dos apóstolos. E se equivocou. Se equivocou. Não permitem em sala de aula, não permitem nas palestras política. Não é? Jesus está acima disso. Nós estamos aqui para falar de Deus, estamos aqui para falar de Jesus. E olha o que Kardec fala a respeito disso. A letra de Kardec sobre a política. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral. Quando ela for boa, procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Revista Espírita, fevereiro de 1862. A gente vê a gente vê é, é, muitas religiões misturando a religião e a política. E a gente vê suscitando ódio dentro da mesma comunidade religiosa. A gente viu isso. Vemos casos de espíritos que caíram nessa armadilha. Casos de irmãs que caíram nessa armadilha. Então, nós, enquanto divulgadores do espiritismo que queremos ser, é isso que um palestrante é isso que um educador é, divulgador do espiritismo, nós temos que ter muito cuidado com isso. E não aceitar intromissão política. Não aceitar intromissão política. Tá. Mas, então, na palestra eu não posso fazer política. Gente, se vocês vão entrar para fazer palestra, para dar aula, vocês serão vidraça. Viram o seu nome? Eles vão procurar na rede social. Certamente vão achar sua rede social. O que você fala? Você prega ódio na sua rede social? E vem falar de amor na palestra? Não dá. Não dá. Não dá para a gente ser uma coisa fora e outra coisa quando está no centro. É necessário a gente pensar bem o que a gente quer da vida. Se a gente quer servir a Jesus, o preço é alto. Vale a pena, mas o preço é alto.
Se a gente quer ficar na mesma, então que sabe. A gente que sabe. Mas servir a Jesus exige renúncia e decisão. A gente quer seguir Jesus ou a gente quer seguir os homens? A gente sabe para onde eles vão nos levar, né? Todos eles, todos, sem exceção. Tá ok? Meditem, muito importante. Jamais coloque sua opinião quando esta for contra o ensinamento espírita. Uai, o espiritismo fala isso, mas eu não penso bem assim. Essa é uma situação estranha, né, gente? Pesquise melhor, medite mais, solicite ajuda. Jamais coloque sua opinião quando esta for contra o ensinamento espírita. Tem alguma coisa errada. Mantenha-se atualizado, a base na opinião pública. Eu lembro que na época que o Ayrton Senna desencarnou, a gente tinha palestras para fazer, todo mundo queria saber por que o Ayrton Senna tinha desencarnado. Ninguém queria, fosse palestra que fosse, todo mundo queria falar de Ayrton Senna. E por que ele desencarnou? Mexia muito, todo mundo sentia que era um filho de dentro de casa que desencarnou. Você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Você tem que ler a respeito, tem que meditar, tem que estar preparado para isso. Mexeu com todo mundo, desencarne do Ayrton Senna. Eu lembro que foi no 1º de maio, né? Eu lembro que a cidade parou assim como se tivesse perdeu a alegria. Era um domingo, perdeu a alegria, né? E aí foi um tempo muito grande até tudo voltar ao normal. E as palestras espíritas, todo mundo queria saber o que tinha acontecido, como acontecia, o que acontecia com quem desencarnou, o que tinha acontecido com ele, se já estava no céu, se já estava com Jesus. Todo mundo queria saber essas coisas. Então, esses abalos na opinião pública, mantenha-se bem informado sobre os acontecimentos, principalmente esses abalos. E o que o Espiritismo fala a respeito. Passar a mensagem correta. Melhor é repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Tá ok? Então, tenha certeza bem do que você está falando. Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230, parágrafo 2. Cuidado com a formatação e ortografia. Erro de português, né? Formatação que impede a leitura. A apresentação não é só o conteúdo. A forma pode jogar por terra um bom conteúdo. Quer dizer, muito cuidado. Capricho, né, na realidade. Muito capricho. E o português é muito importante a gente... Se tem dúvida no português, alguma coisa que está escrito, pega um amigo ou uma amiga que gosta de português e tal e pede para fazer uma revisão. Ué, né? Por que não? Cuidado com a questão falar, uma busca constante, evitar gírias, jamais usar termos chulos, termos desconhecidos. Tente se ver do outro lado. Sinta, crie conexão, participação, vibração dinâmicas. O educador, ele falou assim que a sala de aula dele estava muito fria com ele. Conversava com o outro, mas não conversava com ele. Depois de 2 meses ou 3 meses, ele falou a mesma coisa. Eu falei, olha, agora a culpa é sua. Você teve tempo para brincar com os alunos, para se aproximar deles, né? Se eles continuam distantes de você, é porque você não se aproximou deles. Tá ok? Dá para brincar, dá para... E dá para você fazer isso mantendo a seriedade. Eles vão saber a hora de descontrair um pouquinho e a hora de fazer as coisas sérias. A hora que você está se falando sério. E vão saber respeitar os 2 momentos. Tá ok? Então, converse, crie uma simpatia, crie uma conexão. O pessoal fala que às vezes é bom você começar com uma brincadeira. Eu não sei. Cada um acha seu estilo. Tem gente que conta a piada que você já conhece, que você não aguenta, você fica dando risada o tempo todo e você já conhecia a piada. E tem gente que pode contar a piada mais engraçada que você não ri. Você não consegue rir. Cada um tem o seu estilo, não é? Tem gente que sabe brincar e todo mundo entra na brincadeira da pessoa. E tem gente que não. Então, e tem gente que não gosta de brincadeira, não gosta de piada. Então, você tem que achar o seu estilo, o seu jeito de se comunicar.
Mas tem que fazer isso de uma forma suave, de uma forma que as pessoas gostem também. Né? Seja simpático, não é? Vamos lá. Chegue com antecedência, né? Chegar atrasado é complicado. Ligar os equipamentos, testá-los, sentir o ambiente, entrar em prece, contratempos, trânsito, pneu furado, local para estacionar, chuva, acidentes, ônibus que atrasa, metrô que para. Metrô que para não acontece, né, gente? Então, essas coisas todas a gente tem que saber. Mantenha a exigência elevada. Seja exigente em relação à qualidade, não desanime, faça melhor da próxima vez. Ok? Seja exigente em relação à qualidade da sua palestra, da sua aula. Forma de tratamento. Ah, no Gêmeos, você tem advogados, você tem promotores, você tem juízes, tem médicos, tem várias pessoas. E tem gente que já se apresenta para você assim. Sou o doutor fulano de tal. Já se apresenta assim, não é? Como é que nós tratamos todas as pessoas? Com respeito e pelo nome. Não, eu sou o desembargador fulano de tal. Fulano de tal, muito prazer você ter chegado aqui. Ok? Uma grande honra sermos tratados como irmãos. Somos irmãos. Ok? Até para que a pessoa se sinta acolhida. Né? Não criar um falso distanciamento. Forma de tratamento é desse jeito. Não desse jeito, tá ok? Trate pelo nome, com educação e suavidade. Não utilize doutor, excelência. Grande honra em sermos tratados como irmãos. Né? Sua Majestade, todas essas coisas aí. Né? Aceita um presentinho? Daí é muito comum. Tem muita gente que está acostumado. Isso é muita coisa de básico um, básico 2 no máximo. Muita gente está acostumado a qualquer coisa dar um presentinho, no final do ano dar um presentinho para o educador, para os educadores, né? Gente, nem pensar. Nem pensar. Né? Nem pensar. A gente já viu vários problemas em cima disso. Ó, feito o presentinho? Não. Assim, mas tem que ser um não. A gente vê algumas situações, né? Uma vez o educador falou assim que ele explicou para o pessoal que no final de ano, aulas presenciais, olha, a gente não pode aceitar presentinho, não pode aceitar nada. Aí, a hora que estava indo embora, a pessoa fala assim, deixa a mala aberta, que eu coloco dentro da mala e ninguém vai ver. Tem situações aí complicadas. Já teve educadores aí que receberam canecas com nome escrito que a pessoa trouxe do exterior para dar para as pessoas aqui. Olha, você não pode recusar agora. Olha, a gente não vai recusar, mas a gente vai comprar. Você tem que dizer o valor exato da caneca, senão a gente não vai aceitar. Aí compraram lá a caneca, olha, tem que ser o valor exato, senão. Aí pagaram pela caneca, a pessoa foi embora, uma das pessoas quebrou a caneca. Acho que as duas pessoas quebraram a caneca. Você não pode aceitar. Pagaram e quebraram. No trabalho mediúnico, em seguida, veio o espírito que estava ligado à caneca. Ainda falou, quase que eu peguei vocês, hein? Quase que eu peguei. Né? Então, não aceitem nem uma flor, nem uma caneta, tá ok? Nós estamos sendo muito bem pagos pelos espíritos, muito bem pagos. E a maioria do trabalho é deles. Nós estamos só reproduzindo o que eles ensinaram. Então, não aceitem. Não aceitem. De jeito nenhum. E as pessoas, olha, eles conseguem. Uma vez deixaram um outro educador aí, deixaram em cima da mesa um negócio para ele e foram embora. Né? Ele guardou aquilo, tal, o último dia do ano, outro ano, no ano seguinte ele devolveu para a pessoa. Fazer o quê? Certo? A pessoa fica magoada? Olha, a pessoa deveria compreender que desde o primeiro dia de aula se explica isso para a pessoa. Aí a pessoa quer quebrar a regra, quer fazer. Tem um livro que um rapaz do DEPOI ajudou muito alguém, e essa pessoa resolveu dar
uma caneta de presente para a pessoa, porque ela compreendeu tudo, voltou outro dia, deu uma caneta e foi embora. A pessoa correu atrás dessa pessoa com a caneta e falou para ela: olha, não estrague em 30 segundos o que eu estou tentando construir faz 30 anos. Aceito muito um abraço seu, né? Mas só isso. A caneta, não. Às vezes é duro, né? Mas às vezes o ensinamento tem que passar por isso. Tá, e se a pessoa aceitar e levar lá para o bazar, levar lá para a assistência social? Ela deu e você deu para a assistência social, ok? Então, para todos os efeitos, ela pagou pelo que recebeu. Veja o termo que eu estou usando. Ela pagou pelo que recebeu. E ela não pagou nada. Ela está devendo ainda para os espíritos superiores e para Deus e para Jesus a graça que recebeu. Então, está errado. Posso? Oi, diga. É, Oi, Gê. então, dessa forma, que nem eu pensei, eu pensei aí você comentou do exemplo que ele falou, do educador que falou assim, não queira estragar, né? Não queira interromper a minha evolução, vamos dizer assim. Então, assim, sutilmente, educado, a gente pode ressaltar isso, né? Por favor, Sim, não. sim. Não, Entendeu? a gente não vai agir de forma rude com a pessoa, Sim, mas a gente tem que ser claro. E, às vezes, a pessoa não quer entender. entendi. Né? A pessoa, às vezes, não quer entender. Né? Ela sempre está acostumada a comprar os favores e aí ela acha que tem que continuar comprando. E, às vezes, a gente tem que se colocar claramente. Né? Se a pessoa não quer entender, a gente vai ser sempre educado, sempre tentar ser o mais educado possível. Mas tem hora que fica difícil. Né? Quando a pessoa não quer entender. Quando a pessoa não quer entender, fica difícil. Né? E as situações, às vezes, são desagradáveis, mas não tem outra forma da pessoa entender, às vezes. Né? Vamos lá? E olha, os espíritos aproveitam essas situações, viu? Como eu falei aí para você do trabalho mediúnico que aconteceu. Um educador será sempre referência. A conduta deve ser ética, responsável, moralmente elevada, observados pelos encarnados e desencarnados. Busque inspiração. Irmãos superiores, veja, na palestra e na aula. Irmãos superiores com muito maior conhecimento, experiência, como deve ser feita, sabem como deve ser feita a palestra e o estudo. Aproveitem o nosso esforço. Não farão a palestra por nós. Eu lembro de uma situação que o pessoal contou quando estava fazendo esse curso aí para alguns palestrantes, e a pessoa contou que ela está fazendo uma palestra sobre educação para crianças, a importância da educação para criança. E no meio da palestra, veio para ele falar sobre aborto, né? Naquele momento ali. Falou alguma coisinha sobre aborto, ele falou que falando aquilo, ele pensava, mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso daí? Não tem nada a ver com o assunto que eu preparei, mas ele falou o que ele tinha que falar ali e voltou depois para o assunto dele, né? Foi até o fim. E ele ficou meio assim, mas por que eu falei aquele assunto no meio que não tinha nada a ver? Aí foi se despedir dos trabalhadores e tal. Quando está saindo, uma trabalhadora veio chamar, falou assim, olha, aquela moça ali está te chamando. Era um sábado e ela tinha marcado o aborto para segunda-feira. E ele não tinha a menor ideia. Mas os espíritos sabiam. Então, dê espaço para a inspiração. Busque a inspiração. Rogue a inspiração. Antes de fazer uma palestra, antes de fazer uma aula, faça a sua oração à parte. Busque a inspiração. Busque mesmo. Porque eles sabem a necessidade que está tendo lá e você não. Né? Nós seremos, enquanto divulgadores da doutrina, nós seremos discípulos de Jesus. Ok? Com um acento no I aqui, tá? Discípulos de Jesus. E, em cima disso, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que vocês querem primeiro? A boa ou a ruim? A ruim. A Boa. ruim? Ah, A ruim. A ruim Eu ou quero a a boa? ruim. A ruim. A ruim. Por que você Aí a quer boa a notícia ruim acalenta. primeiro? Hã? E a boa acalenta. A É, boa isso. alisa. A ruim e depois a gente alisa. Acabou. Não, vou fazer o seguinte.
Só Primeiro para te você contrariar, olha. Vou contar bate. a notícia boa Não, primeiro, depois não. eu vou contar a ruim. Pera. Primeiro você bate, depois você assopra. Olha, a notícia boa é a seguinte: quando você andar por qualquer lugar, os bons espíritos vão saber que você é discípulo de Jesus. Eles vão saber, de olhar para você, eles vão saber que você é discípulo de Jesus. Essa é a notícia boa. A Ixi. notícia ruim é que os espíritos das trevas também. Ai, Tá meu vendo que eu Deus. queria a boa, a ruim primeiro? Mas a ruim depois é mais engraçado. É. Mas é verdade, gente. E eles vão usar, muitas vezes, vocês vão perceber, que muitas vezes, parece que é até um rima, pessoas vêm contar problema para vocês. Hum, E não é acaso. Os espíritos estão trazendo aquela pessoa para você orientá-la direito. Não é acaso. Tá ok? Então, olha a responsabilidade, olha a confiança que os espíritos estão tendo em você. E, às vezes, você não sabe o drama daquelas pessoas. Às vezes, aquela pessoa está totalmente desesperada. Aquela palavra que você vai dar, e confie. Já aconteceu de estar acontecendo uma situação dessa, enquanto a pessoa está contando o drama, eu estou fazendo prece. O que eu falo para essa pessoa? Né? De tanta coisa que ela está falando. E aí a inspiração vem. Na hora que você vai falar, você vai perceber que você vai falar muita coisa que você nem tinha pensado. Ok? Então, seja instrumento também nessa hora. Ou acontece de você sair, fazer uma palestra, a pessoa te vê lá embaixo, no segundo andar, quer continuar conversando com você. E aí, gente, não vai ser estrela, né? Olha, no máximo eu dou um autógrafo e vou embora. Não, converse com a pessoa. Converse, ué. Então, às vezes a pessoa está precisando tanto de, de falar alguma coisa e a gente não sabe quantos males a gente está evitando em escutar aquela pessoa. Ok? Em escutar. Então, isso acontece também. Vamos lá. Pesquisa espírita. Onde eu vou pesquisar? Olha os livros aqui que a gente tem. Como? Olha, pesquise em livros. Em qualquer tema, veja o que fala as obras básicas. Veja o que o Evangelho diz a respeito. Veja, consulte outros autores. Veja o livro dos Espíritos, né? Kardec falou sobre tanta coisa. Veja o que o Evangelho diz. Outros autores espíritas vão ter oportunidade de ver alguns autores. Se necessário, consulte autores não espíritas, se for um assunto científico. Vá na fonte, vá no livro. Não acredite no que lá está escrito. Por que eu coloquei isso, gente? Tem livros muito famosos, livros espíritas, muito famosos, que a pessoa quer vender uma ideia dele, e ele fala, olha, conforme Kardec escreveu no livro dos médiuns, tal, tal, tal. Eu falei, nossa, mas Kardec escreveu isso, né? Fui olhar lá no livro dos médiuns, naquele texto lá que o cara falou que Kardec escreveu. Kardec começou escrevendo do jeito que ele colocou, mas a conclusão é do autor, não é do Kardec. O cara mentia. E olha, eu comecei a pegar o livro inteiro. Eu risquei o livro de cima e embaixo, de coisas que o que ele adulterou, as coisas quando ele falava que Kardec tinha escrito aquilo, foi muita coisa. Foi muita coisa. Ok? Então, muita atenção, muita atenção. A gente tem alguns autores aí que são sérios. Chico, não é? E nós vamos passar vários autores aí sérios. Mas o Chico é o concurso, né? Aí você tem o Divaldo, tem nossa, gente, eu tô vendo a pessoa, mas estou esquecendo, né, o nome dele. Mas depois eu vou passar o nome de todos vocês ainda hoje aqui para vocês. Mas use esse livro. Quando vocês saírem para outras obras espíritas ou espiritualistas, muito cuidado. Muito cuidado. Tem muita gente aí usando o nome de Kardec, usando livros espíritas, e não é verdade. Não está escrito lá. Ok? Busque contos. Olha, busque contos para exemplificar. Pesquise na internet. Muito cuidado com onde pesquisar na internet. Tem o Vademecum Espírita, a Bíblia do Caminho Espiritismo, o Eu, espiritismo.com.br. Veja outros palestrantes falando sobre aquele assunto. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu estava vendo um palestrante aí, vejo notícias sobre o assunto. Eu vi um palestrante aí, ele falava assim,
O que que ele falava? No assunto lá, ele colocou que o Chico escrevia poesia porque todo poeta tem assim um- uma sensibilidade maior, são espíritos superiores. Então, são só os, os médiuns superiores que conseguem trazer a poesia, né? Aí o espírito, discutindo esse assunto ainda, né? Buscando inspiração, buscando da onde o cara pegou isso, né? Por que que o poeta é um espírito superior? A gente vê tantas paixões aí nas histórias desses poetas, né? Tanto desequilíbrio, até suicídio você tem. Aí o espírito falou para nós, né? Tem muito poeta nas trevas. Essa pessoa ele colocou uma coisa na palestra sem nenhuma base, uma opinião dele, totalmente equivocada, que ele não parou para pensar. Tem um aqui na internet, tem um cara que colocou, não sei se vocês viram, no Mediúnico 3, quem não fez vai ver. Ele colocou que ia ter, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, ia ter um tsunami que ia pegar do Rio Grande do Sul até Salvador. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, vai acabar com toda a água do planeta. Vai pegar toda a costa brasileira. E ele falava na internet que não era para ninguém ir, né, para essas praias que ia pegar isso daí. Imagina, gente, o vexame dessa pessoa depois que passou as festas. Mas, olha, não precisava passar as festas. Quando ele falou, eu falei, nossa, o tsunami costuma dar numa praia. Ia vir toda a água aí, era Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, tudo de uma vez, né? Mas, quer dizer, a pessoa nem raciocinou. O que o Espírito falou, ele pegou e colocou na internet. Um menor raciocínio. Saiu isso da internet. Depois de algum tempo, ele tirou, né? Ele estava muito ridículo aquilo. Mas o que aconteceu? O que você tirou na internet, nunca mais você consegue. O pessoal do Mediúnico 3 mostra isso como exemplo de, de médios que não pensam, que acreditam em tudo que escutam. Então, no Mediúnico 3, vocês veem essa aula. Tá ok? Quem já fez Mediúnico 3 aqui, recentemente? Você já fez, né? Você viu essa aula, esse vídeo? Não lembro de ter visto esse vídeo? Eu vi. Viu o vídeo, né? Você viu, Valério? Não viu, não? Olha só. Ou você faltou nessa aula? Não, acho que não foi da minha época, né? Esse vídeo não é recente, eu já fiz em 2019. Eu acho que foi nessa época, 2018, 2019, que aconteceu e a gente colocou Eu agora. terminei em 2019. Ah. Bom, gente, vamos lá. Ó, a Gisele, depois te conta como é que é isso daí. Sim. Então, olha, procure a pesquisa sobre isso, né? Muito cuidado. A maioria das informações disponíveis na internet não são confiáveis. Então, não sai assim, olha, está na internet, né? Procure na internet, no livro. Pesquise na internet e no livro que está escrito, né? Assuntos delicados. Muito cuidado com assuntos delicados. Separações conjugais, desencarne familiares, suicídios, né? Homossexualidade é outro assunto delicado. O espiritismo é o consolador prometido, não é? Sobre essas coisas aqui, aborto, homossexualidade, separações conjugais, Emmanuel tem um livro chamado Sexo e Vida. Nossa, ele trata isso daqui de forma muito interessante. Muito interessante. É matéria do básico 1. A série Fonte Viva, né? Uma série muito interessante. A gente vê como o Emmanuel aprofunda. Coloca aqui também o livro Palavra de Vida Eterna. Muito bom. Pra gente, num assunto, você pega ali e você consegue pesquisar mais coisas. Contos. O Irmão X, ou Humberto de Campos, ele tem muitos contos, né? Esse livro de contos, A Questão da Vida, Lázaro, de Bíblios Acima, Contos e Apóstolos, Cartas e Crônicas, Contos desta e outra vida. Tem, nesse conto, acho que a lição número 5, é uma página. Uma página. Ele conta a história de um rei e um mendigo que desencarnou.
E chegam os dois do plano espiritual. O mendigo, o rei, o mendigo tenta passar, o espírito fala para ele, não, aguarde. Aí vem o rei, né? De todo jeito, o anjo olha para ele e fala, você pode ir. Aí o mendigo fala, não, até aqui, carteirada até aqui, não é? Eu vi sempre ele lá sendo homenageado, sempre com a mesa farta, e eu passando, eu vivendo da miséria, eu sempre passando aqui e tal. Aí o espírito fala pro mendigo, meu irmão, você quis ver o que você viu, você viu o que você quis, né? Você não viu quantas vezes ele na mesa farta ele não comia, quanto ele lutou para o seu povo não ir para a guerra, quanto ele fizeram mal para ele, o traíram e ele nunca traiu, quanto ele lutou para que o seu povo tivesse uma vida melhor. E você, meu irmão, você só quis, você não quis trabalhar, só queria xingar, só queria amaldiçoar, não é? Aquelas coisas todas. Aí o menino começou a chorar e o rei foi. Aí quando o menino começou a chorar, o anjo veio e abraçou o mendigo, né? E falou para ele, meu irmão, eu só pedi para você aguardar um pouco. Você agora vai reencarnar e, olha, você vai ser rei dessa vez. Quando eu li essa história, eu tinha uns 11 anos. Eu lembro que eu sentei, acho que eu fiquei sentado ali pelo menos uma hora. Gente, tudo se encaixava. Tudo se encaixava. Eu começava a compreender a vida, como tudo fazia sentido. Depois disso, me convidaram para várias religiões. Eu perguntava qual a diferença do jeito. Eu queria saber como eles pensavam na reencarnação. A explicação como eles explicavam uma pessoa ter doente, outra não ter saúde. Aí era castigo dos pais, que veio, o avô e tal. Aí eu não queria saber, não tinha lógica. Aquela explicação que eu vi nesse livro de contos, Contos desta e da Outra Vida, explicou tudo. Explicou tudo sobre reencarnação. Uma historinha de uma página. Né? Na realidade, uma folha, né? Uma página e meia. Então, se você consegue, numa historinha dessa, resumir o que você quer falar, você ganhou a palestra. Porque as pessoas que vão escutar você nunca vão esquecer essa história. A história. Né? Por isso a importância de você contar um conto. Né? Nesse conto, nesse livro aqui, Jesus no Lar, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, tem uma história chamada Ajuda Mútua, que eu não vou contar para vocês, não. Pegue na internet e veja essa ajuda mútua. Não dá para esquecer. E esses livros todos aqui, tem muitos contos que cabem nas palestras, né? Ok? É lógico, procure sempre o que diz nas obras básicas, né? A Revista Espírita, Leon Denis, que vocês estão estudando, né? Porquê da Vida. O Porquê da Vida é um outro... Eu não tinha... Não dava para pegar todos os livros. Eu peguei os dois principais do Leon Denis, Depois da Morte, Problema do Ser, Destino da Dor. Mas o Porquê da Vida é muito bom, Cristianismo e Espiritismo. Nossa, tem muita... O No Invisível é muito interessante. Camilo Flammarion. Camilo Flammarion, o que eu não gosto do Camilo Flammarion? O Camilo Flammarion tem livros sérios, muito interessantes. Mas ele também assina, como Camilo Flammarion, livros de ficção. Aí você pega um livro de ficção dele e não está claro se é ficção, porque são ficções espíritas. Não está claro se é livro de estudo espírita ou se é a imaginação dele. Então, isso que eu não gosto dos livros do Camilo Flammarion. Porque tem essas coisas de ficção e você só vai descobrir lendo se é ficção ou não. Né? Esse livro aqui deles, esses que eu coloquei aqui não são ficções. Tá? Os Desconhecidos Problemas Psíquicos, A Morte e Seu Mistério, Deus na Natureza e As Casas Mal Assombradas. Esses não são. Ernesto Bozano, muito bom, Ernesto Bozano. Muito bom. Não é? Povos primitivos e manifestações paranormais. Na realidade, não é paranormais, é supranormais. O Ernesto Bozano, ele parte do fato para a explicação espírita. Só que ele vai buscar fatos, nossa, gente, fatos muito interessantes, não é?
como a psicometria, o que ele fala na psicometria, alguém pegar uma pedra e psicometrar a história da pedra. Mas eu não estou falando da história da pedra de 10 anos, estou falando de milhões de anos. E ele consegue psicometrar. E aí, a partir desse estudo, você consegue entender Deus, o éter, né? Como é que as coisas funcionam, como é que tudo está ligado na matéria. E aí eu estudo a partir desse livro aqui, Enigmas da Psicometria, que a gente vai estudar, a gente estuda no Mediúnico 2, os Enigmas da Psicometria. E aí os alunos saem para psicometrar, mas já tem essa informação. E aí tem vários livros dele, muito bons livros. Ele não é francês, não, acho que ele é italiano. O Espiritismo para a Ciência, o Fenômeno no Espírito, a Evolução Anímica, Gabriel Delane também é muito interessante. E aí vão outro, Herculano Pires, é esse nome que eu queria falar. Agonia das Religiões, Obsessão, o Passo, a Doutrinação. Então, e aí tem vários livros aqui deles, ok? Introdução à Filosofia, acho que o curso de Filosofia usa muito Herculano Pires. O Espírito do Tempo, o Centro Espírita. Diga, quem chamou aí? O Túnel das Almas, os Filósofos. Não, na filosofia usa o Herculano, usa mesmo. Oi? Usa Na mesmo, né? filosofia usa mesmo o Herculano, bastante, é bem citado. Adolfo Caligares, muito legal. Amália Domingos Soller é muito bom. Richard Simonetti, ele é muito... O Richard Simonetti, ele é um autor muito, muito didático. Ele é muito assim, ele não se aprofunda como eu gostaria em alguns temas, mas ele escreve para quem não conhece nada. Então, às vezes, você pegar alguma coisa do Richard Simonetti para uma palestra, pode ser interessante. Ok? E ele fala sobre muitos assuntos, tem muita coisa que ele fala e, e ele é muito claro no que ele fala. Pedro de Camargo Vinícius é muito bom, ele fala sobre o Evangelho de uma forma muito interessante. Sueli Caldas, Schubert, né? Outra sumidade do Espiritismo, né? Muitas obras psicografadas tem do Chico, do Divaldo, né? Emmanuel André Luiz, Irmão X, que é Humberto de Campos, Neio Lúcio, Instituto Psicofônica, A Voz do Grande Além, Parnaso do Além Túmulo. No Parnaso de Além Túmulo tem uma poesia chamada Caridade, né? Caridade. É, é, é uma poesia onde uma pessoa comum está discutindo com a caridade. Nossa, é umas 2 ou 3 páginas, mas é um espírito comum discutindo com a caridade. Gente, é muito legal essa coisa. Muito legal. Muito legal. Você olha, cada resposta da caridade, cada argumento, o cara fala da guerra, fala dos papas, fala de tudo, e a caridade responde sempre em cima, sempre em cima. É muito interessante. Não vou falar mais não, que vocês podem pegar esse livro e procurar essa poesia. Tem um autor nesse livro Parnaso da Além Túmulo, que ele estava desencarnando e ele escreveu o livro Minuto Final, que era a morte dele. Escreveu uma poesia, Minuto Final. Ele escreveu porque ele ia morrer naquele dia. E ele escreveu o Minuto Final, acabou. Logo depois ele desencarnou. Ele voltou nesse livro e escreveu o Minuto Eterno, continuando aquela poesia. Aí, Costa, qual o autor? O Parnaso da Além Túmulo é do Chico. Agora, o autor olhando no Parnaso da Além Túmulo, você vai ver escrito o Minuto Eterno. Aí esse autor que você vai procurar na internet vai achar o Minuto Final. Ah, tá, ok. Ok? Esse livro é muito legal. Para quem gosta de ler, quem gosta de poesia, muito legal. Muito legal. Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, né? Essa mulher, ela desencarnou na encarnação anterior por suicídio. Ela veio nessa encarnação como suicida. Quase morreu no berço lá, resgatando o suicídio dela. Não morreu pelas orações da mãe dela e pelo mérito da mãe dela. E ela termina a encarnação com mandato mediúnico. Numa encarnação de suicida ao mandato mediúnico. Imagina o que ela passou, né?
Aqui nós temos esse projeto de imagem que vocês vão receber, né? Assim que acabar o curso, aí eu vou passar para vocês esse projeto de imagem, que é material que o ensino comprou, né? Tem um projeto de imagem, um disco virtual do educador, plano de aulas. Plano de aulas, o André vai ensinar vocês como fazer. Temos uma videoteca, temos algumas coisas da internet. O GEM tem, em todas as salas dele, agora, computador, data show e internet. Ok? Então, dá para dar aulas usando a internet. E aqui é o nosso programa de aula. Nós temos a aula presencial, que é a primeira. Essa é a aula que nós estamos tendo hoje, não estava programada. 6 de maio, a terceira aula. Vai até 20 de maio, online. Depois começa a presencial. Ok? São 4 aulas online e 5 presenciais, se contarmos a primeira. Tá bom? O E aqui, problema é nessa a última presencial. aula, dia 1º de julho, a gente já define. E vocês vão ser analisados por um questionário mais ou menos assim. Ó. Todo mundo, eu, o André, o Edson, a Marinês, a Maristela, vamos estar colocando isso daqui. Ó. A impressão geral, como foi, o conteúdo da apresentação, se teve começo, meio e fim, o questionário online, que vocês não estão fazendo ainda, postura, PowerPoint, como estava, a estrutura da aula, se dá para dar aula online, o que precisa melhorar, o que está bom, e demonstrou ter aptidão para ser educador e demonstrou ter aptidão para ser palestrante, tá ok? Primeira parte da aula teórica, segunda parte, aula feita pelos alunos. Para educador, nos será com uma turma diferente. Edson é sempre o ID, básico 1. Quem está fazendo palestra vai passar pelo Edson. Eu, básico 3, mediúnico 1. Quem está fazendo palestra não passa por mim. André, quem está fazendo palestra passa pelo André. E passa mais vezes pela Marinense. Quem quer aula e palestra passa por todos. Tá ok? E quem quer só aula não passa pela Marinense e passa mais vezes por mim. Ô Costa, já Oi. aconteceu, assim, desses cursos que a gente está fazendo, dos colegas, de repente, no caso, no meu caso, eu escolhi palestra e dar aula. E chegar no final, de repente, você virar e falar assim, Gisele, para aula, não dá, no momento não dá, mas para palestra, eu vejo que você consegue administrar bem, vamos dizer assim. Olha, como é que Ou funciona? não? Como é que funciona? O Edson e o André, eles dão as notas, tal, dão as sugestões dele. A decisão de aulas fica comigo. E a decisão das Entendi, palestras com a Marinês. Entendeu? O que entendi. eu já vi acontecer é o contrário. A Marinês falar que a pessoa precisa amadurecer um pouquinho mais para fazer palestra, porque a palestra tem muito pouco tempo para passar muita informação. Tem gente aí, eu não vou apontar quem, né, que reclamou de ter 10 minutos. Sandrinha, Mas, Sandrinha, às vezes, Sandrinha. mas Sobrou. você tem meia hora Ih, lá para fazer Sandrinha. palestra. Mas parece que é muito tempo, né? Não é. Não é. Né? Se você não der um, um formato objetivo para a palestra, você não consegue passar a essência do assunto, né? Isso nessa meia hora. Na aula, você sempre tem uma próxima aula para você compensar um atraso, né? E a aula você sempre estará em dois. Na palestra, você está normalmente ali e tem que Entendi. dominar o assunto, né? Ah, Costa, mas as pessoas normalmente vão, às vezes um pouco mais de experiência, volta depois. Diga, eu preciso para pegar. A Sandra levantou a mão. não, tem Eu como. ia falar com você. Diga, Sandra. Não só levantei, como já chacoalhei, piquei a mão, fiz tudo que tinha direito. Mas, enfim, naquele quadro que você colocou sobre as aulas, online e presencial. Como você sabe, eu não estou aqui o Sim, tempo você. todo Uhum, para eu vir sei no que 15 dias presencial. sim, 15 dias não. Então, aí eu quero saber se você vai começar a gravar as aulas presenciais. A casa tem data show, internet, como você mesmo acabou de falar, em todas as salas. Então, eu preciso que o senhor tome as providências para gravar as aulas para que eu possa aproveitar o meu curso. Bom, vou ver o que eu consigo, Não né? Eu é vou porque falar eu lá com estou a, fazendo Com a Milena, né? apenas para aprimoramento que eu quero fazer mal.
Se Não, bem não, que a concordo com quantidade você. de. É, a Concordo com você. Se eu quantidade que tivesse eu vou gravado perder. a É, primeira aula, não precisaria estar aqui de novo, né? então, tá vendo? Não foi falta de eu te falar isso. Então, apesar de mesmo considerando que você está dando a primeira aula, e que eu não vou ficar com 3 faltas, né? Mas eu não queria perder nenhum conteúdo, eu não acho justo. Eu Porque vou falar, quando você. vou falar Deixa eu para ver como a acabar, gente faz. deixa eu acabar. Eu Mas eu vou vou ser falar, não, mas rápido, mas eu eu entendi, quero eu vou concluir. fazer. Essa parte eu entendi. Quando você fez a inscrição, você deu opção para gente. E depois, quando chegou na hora H, eu sei que você é sobrecarregado, que você é dedicado, esforçado, cuidado com os elogios. Mas, por outro lado, você deu opção para a gente. Por isso que eu me separei minha agenda, separei meu tempo e me dispus, me dediquei e vou me dedicar para fazer o curso. Então, não acho justo que não tenha conteúdo todo gravado. Obrigada. E o conteúdo está sendo respeitado, viu? Quem colocou sua palestra, está fazendo sua palestra, né? Diga, Haroldo. Não, Costa, eu queria só saber aí, dentro das palestras, quando a gente for fazer uma palestra realmente aí para o público no Salão da Paz, se você determina uma quantidade de slides e vai passar na hora sobre determinado tema, Não, não. eu Daí é acho que você que faz. É então, você que determina. essa quantidade de slides, já tem que tomar todo cuidado para não ultrapassar dentro dos 30 minutos. É, por isso que é bom ensaiar. Ah, tudo bem. Por isso que é bom ensaiar. Porque Porque o que senão acontece? você pode se aprofundar, às vezes, por exemplo, eu tenho 6 slides para mostrar. Pode ser que eu demore muito no terceiro slide. Aí pode prejudicar os demais que virão em seguida. Olha, uma palestra de 30 minutos, você pode usar 5 slides. Ou você pode usar 30 slides. Depende de como você quer fazer. Entendeu? Entendi. Aí tudo é. Por exemplo, se você for usar 50 slides, vai ficar muito complicado, porque se você escrever muito nos slides, vai sair uma palestra cansativa. Mas se você escrever os tópicos só do que você quer falar, às vezes 10 slides, 15 slides resolve. Perfeito. Tá ok? Gente, fechando aqui. Então, matrículas. E é isso, gente. Olha, lembrando, ensinai a todas as nações. Terminamos em cima da hora, gente. Eu estava pensando em ir até às 10. Gente, ficou claro algumas coisas? Ajudou vocês para as próximas materiais aí? Não, deu uma esclarecida Bastante. boa. Muito Então, bom. pessoal, o objetivo realmente é formar palestrantes do GEM, alunos, educadores que se formaram no GEM. Por quê? Para a gente não ter problema, só isso. Né? Porque vocês têm uma visão, vocês têm um estudo, vocês conhecem. A gente, às vezes, tem dificuldades, ou algumas aí, porque vem educadores ou palestrantes de fora que vem com outra dinâmica, com outra forma de pensar, né? Então, esse é um problema que a gente quer evitar aí nos cursos. E vocês estão indo muito bem. A impressão que vocês deixarem nesse primeiro contato, a todos nós aí, foi muito boa. Olha, dá licença, Dalva. Pois não. Então, o que eu quero falar? Eu sou totalmente crua, entende? Assim, de tudo. Então, eu tô buscando conhecer, estou buscando ver o que eu, onde é que eu me encaixo, né, nessa situação. Mas eu estou gostando muito. Estou É o gostando. primeiro passo, né, Dal? É É o primeiro gostar, passo. tá? Embora seja um pouquinho tarde, né, que eu já estou mais velha, mas eu estou aqui. Imagina, não tem isso não, não tem isso não. Quantas encarnações você já teve na Terra? Não Vamos sei, contar as né? encarnações, né? É verdade. Vamos medir as encarnações. Não, mas é isso mesmo, Dal. Não tem tempo ruim, não. A gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta, que sinta prazer, que nos dê alegria, que a gente vai conseguir fazer bem feito, né? Bem feito.
Diga lá, Valéria. Exatamente. A lista dos livros você vai passar depois, né? Que você passou aí rapidinho. Não, mas esse material todo eu já passei para vocês. Está Já está o disponível. link lá? Ah, Tá, então tá. Se você não tiver, vocês podem falar de novo que eu passo de novo. Mas eu já passei Tá. todo esse material aqui. Os Está lá livros. no grupo do WhatsApp. é que eu não abri tudo, eu não li tudo ainda, então desculpa. Foi as primeiras. Então, logo no começo de slide. Esses livros, por exemplo, de contos, vai ter uma determinada aula que vocês vão ter que falar sobre eles. Vocês vão ter que escolher nesses livros um conto para vocês falarem para as pessoas. Então, tem Eu já tenho meu bastante aula tema. pela frente. Eu Oi? já tenho meu tema, quer anotar? Tem muitos contos legais. É. Tudo certinho aí, pessoal? Pegar o pessoal que ficou mais quieto aí. Tudo certinho, Neusis? Certinho? A Gisele falou um pouquinho, a Dalva falou agora, Sim. Valéria falou agora também. Márcia, tranquila, Márcia? Tranquilo? O Haroldo falou agorinha também. Kátia, estando quietinha. Tranquilo. Tranquilo, A eu tô Kátia fala prestando muito na atenção. aula, viu? Eu dou aula para ela, ela fala bastante na aula, mas ficou quietinha. É que assim, eu tô revendo as coisas que você foi falando e sempre acrescenta, né? Exatamente. Que às vezes a gente esquece. É, Isso é bom. é verdade. Então, pessoal, deu o horário aí. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem colocar? Olha, Não. eu Tá tô, tudo em ordem. olha, eu estou realmente à disposição de vocês, né? O curso de educadores aí é uma prioridade para mim, para a Marinês também, né? Então, vocês fiquem à vontade, o que a gente puder ajudar. Eu não tinha outra data se não fosse hoje, tá? Porque segunda que vem é feriado, fica complicado. E depois começa curso de passes aí, vai ser na segunda também, eu não teria outra data. Tá bom? Obrigado por vocês terem vindo, viu, gente? Não, Nada. obrigada a você, Obrigada a Costa. você. Obrigada a você. Obrigado, pessoal, Obrigada. também. Imagina. Obrigada. E aí, olha, eu acho que o Haroldo podia fazer a prece final. O que vocês acham? Eu Poxa, adoraria. Arrasou, também mas acha. Vocês Concordo. acham que ele pode achar que é uma perseguição? Que é o único Não. menino? Não. que É é o Haroldo, menino. não. É menino, Imagina. não tem problema. Ô, Haroldo, você faz a Obrigado. prece final para nós? Eu faço com muito gosto. Ah, então legal. Bom, então assim, Senhor, aproveitando essa harmonia, aproveitando todas essas vibrações positivas que tivemos aqui durante o nosso curso, de muita luz, de muita paz, e agradecemos ao Senhor tanto pelas inspirações dadas, como também por tudo aquilo que a gente está aprendendo para repassar àqueles mais necessitados. Te agradecemos aqui, ó Pai, por todo o ensinamento dado, que a gente sempre permaneça no caminho reto do nosso Evangelho, para que a gente não se desvie jamais. Sabemos as dificuldades que iremos passar, mas também sabemos da força que o Senhor dará a todos nós. Finalizamos aqui, ó Senhor, com a nossa prece final, ensinada pelo nosso próprio Pai, que está lá em cima, sempre a nos ajudando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, gente, por terem vindo. De Fico nada, com Costa. Deus. Obrigada a você. Daqui a pouco eu estou Nada, colocando Tchau, o vídeo aí. pessoal. Até. Costa. Uma Olha, boa semana eu para desejo todos. que você Obrigada saboreie uma igualmente para pizza vocês. 5 Oi? queijos virtual, tá? Tá bom. Costa, Tchau, sempre tchau, uma gente. Fica com alegria te Deus. ouvir, tá? Sempre uma alegria, Costa. Pode deixar, vou sim. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, Tchau. Você também, Bom Léo. tchau para vocês. Boa semana. Tchau, gente. Boa Tchau, Tudo de tchau. bom para vocês. Tchau, tchau.